Paz, queridos! Que bom ter você aqui para continuarmos nossa jornada pela Bíblia. No vídeo anterior, estudamos Gênesis 4 e 5, onde vimos a tragédia de Caim matando Abel, o início da civilização humana, e a linhagem de esperança através de Sete e Enoque, o homem que andou com Deus e foi levado para o céu. Agora, entramos em Gênesis 6. A humanidade se multiplicou, mas o pecado também. A Bíblia diz que a maldade das pessoas havia se espalhado pela terra e que elas só pensavam em fazer o mal o tempo todo. A situação era tão grave que o Senhor ficou triste por ter criado os seres humanos, o seu coração ficou pesado. Deus decidiu acabar com tudo, mas houve uma exceção. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Enquanto o mundo se corrompia, ele andava em comunhão com o Criador. Deus revelou a Noé que enviaria um dilúvio para destruir toda a vida e lhe deu uma missão impossível aos olhos humanos: construir uma arca gigantesca para salvar sua família e um casal de cada espécie de animal. Seguindo em Gênesis 6 e entrando no capítulo 7, vemos a obediência detalhada de Noé. Deus deu as medidas exatas da arca, feita de madeira de cipreste, com 3 andares e uma única porta. Deus também instruiu: também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. O texto da Bíblia destaca uma frase poderosa: Noé fez tudo o que Deus havia mandado. Imagine a cena: construir um barco gigante longe do mar, sobre o sol quente, provavelmente sendo ridicularizado pelos vizinhos. Mas a fé de Noé não se baseava no que ele via, mas no que Deus disse. Quando a obra terminou, Deus convidou Noé e sua família a entrarem, e então algo sobrenatural aconteceu. Os animais começaram a chegar sozinhos. No dia em que o dilúvio começou, a Bíblia diz que o Senhor fechou a porta. Não foi Noé quem trancou a arca, foi o próprio Deus. Isso nos ensina que a nossa salvação e segurança dependem inteiramente da mão do Senhor. As águas caíram por 40 dias e 40 noites. Segundo a Bíblia, as fontes do grande mar profundo se arrebentaram e as comportas do céu se abriram. As águas subiram tanto que cobriram as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida na terra morreu. Só ficaram vivos Noé e os que estavam com ele na arca. Deus se lembrou de Noé. Ele fez soprar um vento e as águas começaram a baixar. A arca parou nas montanhas de Ararat. Noé esperou pacientemente. Ele soltou um corvo, que ia e voltava. Depois soltou uma pomba, que retornou por não achar lugar para pousar. Esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente, que voltou à tarde trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Era o sinal de vida. Noé entendeu que a terra estava secando. Mesmo assim, ele só saiu quando Deus ordenou. A primeira atitude de Noé ao pisar em terra firme não foi construir uma casa para si, mas construir um altar para adorar a Deus. Deus sentiu o cheiro agradável da adoração de Noé e fez uma promessa em seu coração: nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do ser humano, nem destruiria todos os seres vivos com água. Em Gênesis 9, Deus abençoa Noé e seus filhos, repetindo a ordem dada a Adão: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Deus estabeleceu uma aliança eterna com toda a criação, e para selar essa promessa, ele criou um sinal visível no céu, o arco-íris. Toda vez que nuvens cobrissem a terra e o arco-íris aparecesse, Deus se lembraria da sua aliança. O arco-íris não é apenas um fenômeno natural, é a assinatura de Deus de que a tempestade vai passar e a vida vai continuar. Deus também estabeleceu leis para proteger a vida humana, mostrando que a vida é sagrada. Para encerrar, vemos um episódio triste e o repovoamento da terra. Noé plantou uma vinha,
bebeu do vinho e ficou bêbado, ficando nu dentro da sua barraca. Seu filho Cã viu a nudez do pai e contou aos irmãos. Mas Sem e Jafé, com respeito, entraram de costas e cobriram o pai, sem olhar para ele. Quando Noé acordou, abençoou Sem e Jafé, mas amaldiçoou Canaã, filho de Cã. Isso nos ensina sobre honra e respeito na família. O capítulo 10 é conhecido como a Tabela das Nações. Ele lista os descendentes de Sem, Cã e Jafé, que deram origem a todos os povos do mundo antigo. A Bíblia menciona Nimrod, um valente caçador e o primeiro homem poderoso na terra, que começou a construir cidades que seriam inimigas de Deus, como a Babilônia. Tudo isso prepara o cenário para o próximo grande evento, a Torre de Babel. A humanidade recomeçou, mas a semente do pecado ainda estava lá, mostrando que precisamos de um Salvador maior que Noé. Agradeço pela sua companhia até aqui, e como eu sempre digo, nosso estudo te ajuda a entender o contexto, mas nada substitui a leitura da Bíblia, pois é lá que Deus fala com você. Que Deus abençoe a todos.